Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde, vitória para você. Estamos essa semana compartilhando sobre alguns desafios que nós precisamos vencer a cada dia. Daqui a pouquinho vamos falar sobre mais um desafio. E eu vou pedir para você que me ouve através do nosso canal no YouTube. Essas mensagens, elas são enviadas para algumas emissoras de rádio. Na maioria delas é de manhã. Então, para você que já me ouve logo de manhã, que você tenha um dia de excelência, na bênção e na paz de Cristo. Agora, nós temos também, essa mensagem vai para o nosso canal no YouTube, ela também como podcast, ela vai para as nossas plataformas digitais. Então, se você ouve pelo YouTube, que você possa fazer comentários, fazer seu pedido de oração, mas eu quero informar aqui uma rede social que é do Instagram. Se você quiser nos seguir no Instagram, de vez em quando realizamos algumas lives, aí você poderá nos assistir pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Tá bom, meus amados? Vamos então para mais um episódio e depois eu termino com a oração por você e com você. Bom, hoje vamos falar de mais um desafio que nós temos que enfrentar e temos que lutar para vencê-lo, que é o desafio da obediência. Olha que palavra interessante, obediência. No Novo Testamento, nós encontramos a palavra grega, ipako, que tem o sentido de obediência e traz com ela também a ideia de complacência, submissão. Existe também, é claro, o sentido de obediência em resposta aos conselhos de alguém. Obediência demonstrada na observação dos princípios cristãos de acordo com o Novo Testamento. Essa palavra ocorre 15 vezes na segunda parte da Bíblia. No Antigo Testamento, a palavra chamá é o mesmo termo que usamos em nossa língua para ouvir, obedecer e obediência. E dependendo do contexto, poderá ser traduzida de uma ou outra maneira. O termo aqui, chamá, tem origem em uma raiz muito primitiva, significando ouvir, escutar, obedecer, e ocorre cerca de 1158 vezes nos livros do Antigo Testamento, para você ver a importância desta palavra obediência, né? Então, preste bem atenção num detalhe aqui, ó. Satanás trouxe a rebelião e a implantou no planeta Terra, introduzindo o pecado no mundo por intermédio da desobediência do ser humano. Por isso, a desobediência é um grande desafio a ser vencido. Já ouvimos falar que Deus perdoa pecados contra a sua santidade, mas eu mesmo não conheço situações em que Deus perdoou pecados relativos à sua autoridade. Ou seja, com relação à sua santidade, Ele perdoa. A mentira, por exemplo, né? A mentira, por exemplo, um pecado que atinge a santidade de Deus, Ele também perdoa. Por que será que no Evangelho de João 3,18 temos essa seguinte afirmação? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, amados, preste bem atenção, isso aqui é interessante, isso aqui. Por quê? Somente obedece aquele que crê, e somente crê aquele que obedece. Vou repetir para você. Somente obedece aquele que crê, e somente crê aquele que obedece. É impossível crer em Deus sem obedecê-lo. E é impossível obedecê-lo sem crer nele. Então, quando não queremos crer, estamos o quê? Desobedecendo a autoridade dele. Não existe salvação para nós. Não há salvação para ninguém que não conhece, que não conhece a soberania de Deus sobre a sua vida. Isso é uma questão muito séria. Agora, qual o motivo disso? Porque existe um efeito cascata. Já ouviu falar? O efeito cascata?
não se obedece a Deus, nem às autoridades, não se obedece ao pastor, nem regras, não se obedece a nada. Ou seja, é um desafio de uma sociedade que quer a anarquia e a desobediência. Isso vem de onde? Satanás, quando ele trouxe a rebelião para o planeta Terra. Então nós temos que se atentar a isso aqui. Temos que atentar a essa questão, porque a única virtude do paraíso estava na obediência. E lamentavelmente o primeiro casal fracassou, não obedecendo ao único mandamento que o seu Criador havia deixado para ser cumprido. Então, amados, obediência é a prova de amor a Deus. Mas eu vou repetir mais uma vez: somente obedece aquele que crê, e somente crê aquele que obedece. Então, a marca do cristão, sabe, no relacionamento horizontal, é o amor. A marca, preste bem atenção, que a marca do cristão no relacionamento horizontal é o amor. Agora, a marca do cristão no relacionamento vertical com Deus é a obediência. Então, entre o nosso relacionamento com Deus, é o quê? A obediência a Deus. Com o nosso próximo, ou seja, o relacionamento horizontal, é o amor. Olha que interessante isso aqui. E a maior prova do nosso amor para com Deus é justamente a obediência. Será que alguém pensa que a maior comprovação do seu amor a Deus é o fato de ser um bom contribuinte financeiro? Porque a pessoa coloca uma contribuição no altar? Será que a pessoa pensa que é isso? Não. A maior prova do nosso amor para com Deus é a obediência. Então, obediência, quando fala obediência, é submissão. Submissão, estamos falando o quê? De obediência a Deus, submissão a Deus, né? Então, obediência é um sinal de submissão a Deus. Ou seja, quem obedece ao Senhor é porque aprendeu a ser submisso ao Pai. Ao Pai aqui, estou falando do Pai, Deus, né? P maiúsculo. O grande e maior exemplo de submissão que a palavra de Deus nos apresenta é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele abordou a respeito da submissão de Jesus quando escreveu a carta aos cristãos da cidade de Filipos. Ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. Paulo escreve o texto acima justamente sobre Jesus Cristo, com muita clareza, mostrando que o Mestre anulou a si mesmo, humilhando-se para vir a este mundo, para sofrer e morrer em nosso lugar. E ele fez tudo isso, é importante destacar, sendo obediente até a morte na cruz. Agora, preste atenção, amados. O que levou Jesus Cristo a sacrificar-se pela humanidade foi a sua obediência, foi a sua submissão a Deus Pai. Ele não questionou a sua missão neste mundo, mesmo sabendo tudo o que iria acontecer-lhe. Ele simplesmente obedeceu e veio a este mundo. Mas a Bíblia, as Sagradas Escrituras, mostra ainda que diversos outros exemplos, né, de submissão a Deus. Temos a destacar, por exemplo, Abraão, que inclusive ficou conhecido como o pai da fé, exatamente por causa de sua obediência e submissão ao Senhor Deus. Isso ficou bem evidente quando Deus mandou que Abraão sacrificasse Isaque, o seu único filho. Gênesis 22, do 1 ao 3 diz: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse:
toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Não há registro, amados, bíblico, de que Abraão tenha se espantado, murmurado, reclamado ou mesmo duvidado da ordem de Deus, que parecia absurda em todos os aspectos. O texto que lemos acima mostra apenas que Abraão obedeceu ao Senhor, até mesmo quando Isaque perguntou ao pai. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Gênesis 22, 7 e 8. Então, amados, Abraão foi de uma submissão tão radical, demonstrando absoluta fé em Deus, que realmente é um exemplo de fidelidade ao Senhor. Nos dias de hoje, eu não sei quantos de nós fariam tal coisa que Abraão fez. Então, esse desafio é a obediência. Vamos ser obedientes. Obedientes à palavra de Deus. Está na palavra? Você entendeu? Deus está falando algo para você? Deus falou? Apenas obedeça, que Deus vai honrar a sua obediência. A obediência aos princípios da palavra, obediência àquilo que Deus tem ministrado ao teu coração, é um desafio? É possível vencer? Sim. Você vence de que forma? Sendo submisso à vontade de Deus. Eu, com todo amor e carinho, que temos aqui durante toda a semana, trazido aqui várias reflexões, temos abordado vários assuntos, aqui eu denomino as pérolas de sabedoria. Tudo isso aqui, meus amados, é justamente para você ter paz interior, é você ter alegria, é você ter prazer em viver na dependência de Deus, com a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, obediência, obedecer é fundamental. E quando você entende o que Deus está falando na palavra e você coloca em prática, é uma forma de obedecer. O próprio Jesus, quando ele pregou ali os seus sermões, que ele ministrou, ele chegou um momento que ele disse: olha, as pessoas que ouvem as minhas palavras e as colocam em prática, quer dizer, obedece, ele diz assim: eu vou compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Vieram as tempestades, vieram os problemas, mas essa casa não caiu. Por quê? Porque a pessoa fez uma boa construção na obediência aos pilares da verdade, das verdades de Deus. Mas aí ele diz: aquele que ouve as minhas instruções, as minhas palavras, mas não obedece, ou seja, não coloca em prática, eu vou compará-lo ao homem imprudente, que está edificando a sua casa na mentira, na areia, e vai vir o vento, vai vir a tempestade, e vai derrubar essa casa. Então, amados, vamos obedecer. Que Deus ajude a mim e a você que está conectado com a gente, ouvindo a gente, a obedecer os princípios da palavra de Deus. Que Deus nos dê graça, força, e você tenha um dia de excelência em nome de Jesus. Deus amado e querido, quero te agradecer por mais uma palavra de fé. Nos ajude, Espírito Santo, para que possamos ser obedientes à Tua palavra, obedientes aos princípios da Tua palavra. Nos ajude e ajude a todos que receberam com alegria essa instrução espiritual. E tenhamos um dia de excelência, de paz, saúde e prosperidade. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através de nossas vidas, através do nosso comportamento, possamos fazer a diferença nesse mundo que precisa de referenciais. Abençoa os casais, homens, mulheres, jovens e crianças, proteger a todos e dai-nos um dia de paz, saúde e prosperidade. Abençoa aqueles
também que têm abençoado o nosso ministério, aquelas pessoas que têm plantado uma semente de fé para abençoar o Ministério Agindo Deus, para que possamos continuar pregando a Tua Palavra em várias emissoras de rádio aqui de Curitiba, do litoral do Paraná, enfim, levando fé e esperança a todos. Abençoa aqueles que nos ouvem pelo canal do YouTube, pelas nossas plataformas digitais, pelo rádio, ou seja, onde estamos chegando é porque é uma porta que se abriu e todos que ouvirem sejam abençoados e prósperos no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.